Bom dia, bem-vindo à Introdução à Economia, aula 26, reta final do curso. Hoje vamos acabar a penúltima parte de pobreza e desigualdade e semana que vem, daí temos mais 2 aulas antes da prova, já teremos completado 5 controles e semana que vem eu vou acabar essa parte de economia brasileira e depois fazer uma revisão. Então, talvez na segunda-feira a gente acabe isso, e daí nem quarta-feira a gente nem terá aula. Vamos ver. E eu estarei disponível, é claro, para tirar dúvidas. Deixa eu admitir que... Então, algumas coisas primeiro. Vocês viram que saiu a nota da prova? Vou dar uma olhada aqui. E a nota da prova foi boa, foi bastante boa. A prova esse semestre foi complicado por causa de ser uma prova remota. E no final das contas deu tudo bem, parece. E essas são as notas até agora. Então, se vê, as notas estão boas, a média está boa, a maioria das pessoas indo bem. Mesmo quem não está tão bem assim, ainda tem a segunda prova, tem os controles. É pena essa parte aqui de muita gente que caiu fora, mas é compreensível também, dado a situação. Então, é isso aqui. Isso aqui. Aí, outra questão é a seguinte: os monitores falaram para mim que algumas pessoas estavam tendo dificuldades com uma das perguntas do controle, aquela pergunta onde tem a curva de Lorenz, e tem várias curvas lá, e aí a pergunta é assim: qual dessas aqui é o Brasil no passado, qual que é o Brasil hoje? O Brasil em três anos diferentes, qual que é os Estados Unidos, qual que é a Noruega. E a pergunta é bem fácil, na verdade. O que você precisa saber primeiro é que a curva de Lorenz, ela mede desigualdade. E ela mede o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini é simplesmente a área daquela barriga lá, entre a curva de igualdade e a barriga. É a proporção do triângulo inferior, que é aquela barriga. Quanto maior, mais desigualdade. Então, sabendo disso, você pode buscar na internet. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Peraí. Vamos fazer um exemplo. Vai aqui no Google ou qualquer outra. Aqui, e aí faz assim. Você diz assim: mas eu não sei Noruega, eu não sei nada sobre Noruega, como é que eu vou. O que eu sei sobre Noruega? Sei lá, põe assim. Gini da Noruega. Será que aparece? Então, tem aqui, ó, o Gini da Noruega em 2018 era 0,24. Aqui está em porcentagens, né? Então, então, você já sabe Noruega aí. Ou então, será que um desses gráficos aqui deve ter vários países. Tem. Vamos ver esse gráfico aqui. Coeficiente de Gini está aqui, então eu tenho a Noruega deve estar mais ou menos aqui por 0,24, Noruega está aqui. Você vê que é um dos países mais baixos, com maior igualdade aqui nesse gráfico. Aqui é igualdade, aqui é desigualdade, o que significa que o Brasil deve estar por aqui. Então, o Brasil está aqui, Noruega está aqui, e os Estados Unidos aqui. Então, você vê, não por acaso, a pergunta pegou um país com igualdade muito grande, com desigualdade média e com desigualdade severa, e botou aqui, mas aí você diz, mas
e os anos? Tem Brasil em 3 anos diferentes. Mas a gente viu isso na aula passada, a gente vai ver isso de novo hoje. Mas vamos dar uma olhada ali. Deixa eu botar aqui. Esse gráfico aqui, que eu mostrei na aula passada. Aqui ele não vai até 1960, mas você vê que você pode procurar uma série mais longa na internet. Você vê que a desigualdade, mais ou menos em 1990, no Brasil, atinge seu pico. Nunca antes na história desse país tanta desigualdade, apesar de ser um nível bem alto. E aí, a partir de 1990, a desigualdade cai. E se você for olhar aqui em 1960, você vai ver que, mais ou menos, a desigualdade é alta, mas não tão alta quanto 1990. 1990 era o auge da hiperinflação. Lembra que hiperinflação é uma coisa altamente concentradora. Inflação é concentradora. Por isso que a gente tem que combater tanto a inflação, uma das razões. Então, você tem Brasil com desigualdade alta, muito alta, e aí já mais baixa. Então, com isso, daí é só você, com essas informações todas, relacionar aquilo com a curva de Lorenz. E a coisa importante disso é você entender o coeficiente de Gini, onde procurar variabilidade entre países, etc. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Espera um pouquinho. Tá. Aqui tem uma pergunta aqui. Professor, as provas são mais ou menos iguais para todas as turmas ou para quem não é de economia mais fácil? Não, as provas são sempre iguais para todo mundo. Esse semestre, a prova é diferente para absolutamente todo mundo. Cada pessoa recebeu uma prova diferente, mas aleatória, porque para evitar problemas de cola e esse tipo de problema por causa da prova remota, cada pessoa recebeu uma prova diferente. Então, a máquina escolhia perguntas para você, escolhia para o outro, tem um pool de perguntas, mas não é mais difícil para as turmas de economia. O professor pode até optar de dar uma aula mais avançada, mas a prova, e dar controles mais avançados, mas a prova é igual. Entendi. Aqui diz que estava tendo dificuldades para achar os índices nos anos pedidos. Assim, imagina isso. Isso é uma coisa. É que não precisa ser exatamente. Você não precisa chegar e dizer exatamente naquele ano. A pergunta não está perguntando para você qual é o índice 1917. É para você dizer qual curva é cada país. E você tem que induzir, usar Sherlock Holmes ali e achar com informação. Se você não. Não precisa ser aquele ano, ainda mais pelo seguinte, que índice de Gini é muito estável, ele varia muito pouco de um ano para outro. Ele varia muito pouco, assim, em 5 anos ele varia muito pouco, porque renda alguém notou aqui que aquele como é que chama? O Mind the Gap, que eu usei na aula passada. Eu vou mostrar um outro lugar onde tem isso, um lugar, acho que é do FMI, mas isso tem em muitos lugares. Mas não precisa ser do mesmo ano. A maioria dos países não muda quase nada. Em 10 anos, muda muito pouco. Então, como você não precisa dizer qual é o índice exatamente, só que a Noruega é mais ou menos do que o Brasil na década de 60, que o Brasil na década de 90 é mais ou menos do que hoje. É só isso que você precisa saber. Vamos dar uma olhada nesse. Tem um lugar muito bom aqui. E esse tipo de dado que tem muito na internet. Quer ver? Isso aqui é o quê? Esse aqui é o Banco Central. É o Fred, é um dos bancos centrais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem vários bancos centrais regionais. Então, você
olha só aqui a Noruega. Esses gráficos são muito bons. Você vê a Noruega está aqui. Isso aqui é muito baixo. Ponto. Às vezes eles fazem vezes 100, às vezes fazem percentagens, às vezes é entre 0 e 1. Mas é só você pensar. Isso aqui é 0,27. É um índice de Gini dos mais baixos do mundo. Né? Muita igualdade. Na Noruega, assim, aquele médico rico ganha mais, obviamente, do que o lixeiro, mas a distância entre os dois não é tão grande. Porque, mesmo que a renda dele é muito maior, ele paga uma quantidade muito grande de impostos, que é uma política pública redistributiva. E todo mundo tem acesso a serviços públicos muito bons, isso dá igualdade muito grande. Então, você vê a Noruega aqui, de 79, você vê que não tem dados para todos os anos, só para alguns anos. De 79 caiu a desigualdade, e aí tem um período sem dados, mesmo a Noruega, que é talvez o lugar com mais... Não sei por que não tem uma linha aqui, se os dados estão aqui, sei lá. Mas, e aí você vê que ela flutua um pouquinho aqui, mas num nível bem baixo. Aí a gente quer ver o Brasil, o que a gente faz? Clica aqui em Noruega. Vamos ver aqui. Espera aí, que eu não estou vendo aqui onde é que muda o país. Devia ser aqui, mas... Está aqui em cima, né? Esse que a gente vai tentar fazer dessas coisas ao vivo, aí não funciona. Aqui. Então, para o Brasil, vamos dar uma olhada. Você vê que a Noruega estava 36, 25, o Brasil está aqui bem alto. O Brasil vem assim, de fato, aqui não vai mais para trás, mas existe dados mais velhos do que esse. Você vê que a desigualdade vai aumentando e ela atinge aquele pico que eu falei mais ou menos na 89, 90, no auge da hiperinflação, e a partir dali vai caindo. E essa queda aqui, não parece que caiu tanto, mas isso aqui é uma queda espetacular, isso aqui fez muita diferença. Ainda tem que cair muito mais, né? Tem que ir lá na direção da Noruega. Essa coisa aqui, eu não me preocuparia muito com isso aqui, é que parece, puxa, aqui houve um aumento muito grande da desigualdade, e provavelmente houve, o que deve estar errado é esse número aqui embaixo. Isso aqui é auge da hiperinflação, e com hiperinflação ninguém sabe quanto vale o cruzeiro, o cruzado, então aqui esses dados, mas o importante aqui daí é essa queda muito grande. E, infelizmente, aqui o que tem acontecido desde 2015, esse repique aqui. Provavelmente 2019, 2020 vai piorar um pouquinho ainda, porque é um período conturbado na economia. 2020, talvez até nem tanto, por causa da... Isso é uma coisa que é interessante discutir, por causa da ajuda da Covid, como é que chama? O auxílio Covid. Você vê que não é tanto dinheiro, mas só isso já faz uma diferença tão grande. O Brasil é um país que tem tanta pobreza que só assim 2, 3 auxílios você vai ver, possivelmente essa curva aqui vai dar uma baixada. E a grande questão agora, está nos jornais, todos os jornais hoje, essa semana, é se vai continuar ou não. Vai ter mais um auxílio, se vai ter ou não vai ter. E você diria assim, mas claro que vai ter, por que não teria? Problemas de contas públicas, né? Isso aqui é um gasto que não estava no orçamento e vai ter consequências em termos de déficit, em termos de orçamento do país, em termos de inflação. Esse é o custo, e o benefício é que, obviamente, gera tem um efeito muito grande, redistributivo e de ajuda para as pessoas nesses momentos de dificuldade.
Então, isso já levanta uma outra questão que também talvez possa entrar no controle. Essa é uma política pública que um Estado pode fazer para resolver, reduzir desigualdade. É algum esquema de transferências. Então, Bolsa Família é isso. E existe um grande debate hoje em dia pelo que chama de uma renda básica única, de que estados poderiam tornar permanente. Todo cidadão tem direito a uma renda básica única. Então, teria um certo valor lá, e o próprio Estado, é como se fosse uma Bolsa Família, mas seria uma Bolsa Família aumentada, não só para os mais pobres. Bolsa Família para pegar uma parcela bem maior da população. E dizem assim, inclusive, o jeito mais fácil de fazer, talvez até uma Bolsa Família para todo mundo, inclusive para os bem ricos. Não vai fazer muita diferença para eles, mas às vezes é mais fácil você dar para todo mundo do que ficar tentando diferenciar quem recebe, quem não recebe, fraude, esse tipo de coisa. Então, assim, renda básica para todo mundo, para quase todo mundo. E interessante é que esse tipo de política, a maioria dos economistas, claro que tem escolas diferentes, mas boa parte dos economistas sempre foi contra porque pela ideia que isso geraria incentivos perversos. Né? Diz assim, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar? Por que eu vou me esforçar? Se o Estado vai fazer tudo vai me dar dinheiro para mim, então eu vou ficar aqui em casa assistindo televisão e bebendo cachaça. Essa era a visão que se tinha. É o que chama na literatura de perigo moral. Perigo moral é isso, você tem incentivos perversos e tem muitos exemplos de esquemas de transferências que acabaram nesse tipo de coisa, que geraram incentivos perversos e deram errado. Quer ver dois exemplos? Um exemplo isso não é nem bem de renda, o outro exemplo tem a ver com renda. Essas histórias, lendas urbanas, na Austrália, ou sei lá, em qualquer país, não sei qual país, mas principalmente Austrália, tinha uma praga de sapos, ou de ratos, ou de cobras, algum bicho assim. Aí o Estado não conseguia matar, não conseguia dar um jeito, e o Estado fez o seguinte, falou assim, a gente paga qualquer pessoa que trouxer um sapo morto, sapo vivo, você traz um sapo e a gente paga você. Então, com isso, rapidamente, todo mundo se engajou, tinha um incentivo para achar sapos e conseguiram acabar com o problema de sapos. Então, o cara lá no ministério estava muito feliz que ele resolveu o problema, mas aí começou a ter mais sapo e as pessoas não paravam de chegar com sapos. História, eu pensei que a gente tinha acabado com sapos. Não, que as pessoas começaram a criar sapo para vender para o governo. Eles criavam sapos em casa, matavam e levavam para o governo. Então, você vê que o incentivo virou perverso. Um outro exemplo disso é em Chicago, em algum momento, acho que na década de 70, resolveram fazer uma política pública de transferência para mães solteiras. Tinha um problema muito grande com mães solteiras, elas tinham dificuldades de criar os filhos sozinhos e ter renda, trabalhar, creche, esse tipo de coisa. E aí, então, tinha essa política pública que fazia umas transferências, eram transferências relativamente boas, e o que eles perceberam em 5 anos foi que aumentou muito o número de mães solteiras. Então, tinha mães, sei lá, não sei, com planejado é isso, com estratégia, mas tinha mais mães solteiras porque agora elas tinham direito a uma bolsa por causa disso. Também, e tem vários exemplos disso. Por outro lado, o que aconteceu e o que está, acho que a posição nisso atualmente é a seguinte: o Bolsa Família foi um exemplo contrário disso. Muita gente tinha um medo muito grande de Bolsa Família, citando esse tipo de exemplo, dizendo, os pobres, os que recebem o Bolsa Família não vão querer trabalhar, vão ficar na informalidade, nunca vão registrar carteira. E por que vão receber dinheiro do governo? Cachaça, essa conversa geralmente vai assim. E não aconteceu. Não aconteceu. O Bolsa Família funcionou muito bem, um exemplo mundial de um programa de transferência que funciona muito bem. E parte dessa queda de desigualdade que está mostrada aqui se deve ao Bolsa Família. E outros tipos, não é só, tem Bolsa Gás, Bolsa Pesca, essas várias outras coisas que tem.
e eles funcionam relativamente bem. É relativamente barato para as contas públicas, não é um peso tão grande nas contas públicas, é bem dirigido, tem pouca fraude, a tecnologia está relativamente boa e tem tido esse impacto na desigualdade. Então, a ideia da renda básica única seria isso expandido. E o interessante é o seguinte, é que os economistas, mesmo os mais ortodoxos, que eram contra esse tipo de coisa por causa do perigo moral, boa parte deles já se rendeu e acha que é uma ideia boa. Claro, ainda tem uma diversidade de opiniões, mas muitos economistas que antes você acha que não iriam aprovar uma coisa dessas, dizer que não é papel do Estado fazer isso, que o mercado é que tem que resolver, mas mesmo essas pessoas estão tendo essa posição, em parte porque a desigualdade mundial piorou tanto. A desigualdade mundial aumentou muito em todos os países, menos no Brasil. Lembra que eu falei isso? Isso é uma coisa interessante. O Brasil é meio que sempre uma jabuticaba, né? Sempre indo contra. No momento que a desigualdade mundial está aumentando, no Brasil está caindo. E por quê? Por causa de tecnologias, por causa de... nos Estados Unidos, por exemplo, muitos empregos deixam de existir, a revolução digital sumiu com vários empregos, porque agora máquinas que fazem ou são produtos que não existem mais, porque já fazem parte do seu telefone celular agora, então não precisa mais ter a coisa verdadeira, então indústrias inteiras sumiram ali, em parte porque muitos desses empregos foram para outros países, para países pobres, muito da indústria está indo para esses vários países periféricos. Então, tudo isso mudou muito estruturalmente as economias e gerou esse grande problema de desigualdade e isso convenceu muita gente de que, nessas circunstâncias, talvez uma renda básica única seja uma boa ideia. E mais, tem muita evidência que bem feito não gera o perigo moral. A maioria das pessoas querem fazer alguma coisa, querem ter um propósito na vida, não querem ficar só recebendo dinheiro, e justamente tem evidências do contrário, que justamente receber esse auxílio dá o apoio inicial que é necessário para muita gente, a partir dali, engajar em outras atividades, ou para conseguir educação, ou alguma habilidade, algum treinamento, montar um negócio, alguma coisa assim. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Vamos ver aqui. Como é que eu faz isso para voltar aqui mesmo? Vamos ver o Gini dos Estados Unidos, que eu quero mostrar a evidência de que isso que eu falei é verdade. Olha aqui, olha a desigualdade nos Estados Unidos. O que eu falei aqui, no mundo inteiro a desigualdade está aumentando. Aqui na década de 70, os Estados Unidos está não muito distante da Noruega, mas aí começa a subir, e em coeficiente de Gini, essas pequenas diferenças aqui, você passar dessa altura para essa aqui, né, que está hoje, de passar na década de 70 de 0,35 para 0,41, é muita coisa. Então, os Estados Unidos se tornou um lugar muito mais desigual. Os mercados digitais, em parte, fazem isso. Eles têm, onde antes havia assim, indústrias que tinham 50 firmas competindo, muitas hoje têm uma só, uma ou duas. O fenômeno que chama o vencedor leva tudo. Mercados digitais tendem a esse tipo de coisa. Isso gera desigualdade. Tá, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui no... Então tá, aqui não falta muito. O que ficou essa discussão, a gente já falou bastante sobre isso hoje, é a ideia de políticas públicas. Né? A gente não falou de pobreza. Deixa eu voltar para a pobreza, acho que eu tinha pulado. Tinha pulado pobreza, mas aqui é pouca coisa.
Bom, pobreza, qual é a definição de pobreza? Pobreza, primeiro, uma coisa interessante que é bom ter em mente é a gente às vezes fala renda e às vezes fala riqueza, e eles são parecidos, mas a diferença é a seguinte, que renda é um fluxo, é o que está recebendo mensalmente ou anualmente. Todo ano você recebe aquela sua renda. E outra coisa é riqueza. Riqueza é o estoque. Então, você está recebendo essa renda, aí você compra uma casa, você compra um automóvel, você põe dinheiro no banco, você gasta parte desse dinheiro, você vende a casa. Essa é a sua riqueza. Então, riqueza é o estoque e renda é o fluxo. Lembra, PIB, que a gente mede PIB dos países, é o fluxo, o PIB anual. Mas você pode medir também o PIB total, que é toda a riqueza que existe. Então, o que é pobreza? Pobreza tem definições via renda e definições via riqueza. A principal que eles usam é via renda mesmo. Então, eu mencionei na aula passada que acho que as Nações Unidas usam essa definição. Ele diz assim, em tal país tem 30% da população vive com menos de $1 ao dia. Eles usam o dólar justamente para evitar tantos problemas de inflação. O dólar tem menos inflação. Então, o dólar é R$5 por dia. Imagine você viver com 5, 6 reais por dia. Então, obviamente muito pouco, não dá para você atingir suas necessidades calóricas, que é o mínimo, que você precisa muito menos habitação e todas as outras coisas que você precisa e fornecimento. E aí tem o nível de... E hoje eles não usam mais $1 ao dia, eles usam $1,25, $2 até. Ou, então, tem linha da pobreza e tem linha da extrema pobreza, ou linha da indigência, que você só tem dinheiro para gastos com alimentação. Então, o mundo reduziu isso tremendamente ao longo do tempo, ao longo dos séculos. No último século, caiu tremendamente. Pior a gente falar assim, o sistema mundial é muito ruim, o capitalismo é muito ruim, está tudo errado, não sei o quê. Mas se você for olhar o nível de redução de pobreza, isso tem sido um milagre que aconteceu. Isso levou muito a qualidade de vida de muita gente. Ainda tem bastante pobreza a ser combatida, especialmente na África, por exemplo, alguns países da Ásia. Mas como tem tido melhoras e a perspectiva é melhorar esse tipo de coisa. Não quer dizer que não tem outros problemas tremendos. Que só eliminar a pobreza é um primeiro passo, é muito pouco, né? É o mínimo que você poderia esperar. No Brasil, a gente usa muito, em vez de $1 ao dia, a ideia de meio salário mínimo. Você tem, se você recebe, se você consome o equivalente a meio salário mínimo por mês, aí você vai ser, para efeitos de políticas públicas de governo, é considerado pobre. Então, teria direito a transferências, teria direito a alguns serviços. Bom, aí tem críticas, críticas à PIB, né? Tem muita gente que diz assim, poxa, esses economistas são fixados em PIB, mas PIB não diz muita coisa, você pode ter dois países com o mesmo PIB, no entanto, os cidadãos de um país podem viver bem melhor do que em outros. A gente queria um número melhor. A própria revista Economist tem um artigo recentemente sobre isso, isso volta de vez em quando, essa ideia. Então, por exemplo, PIB verde, essa é uma coisa que é sugerida, dizer que o PIB não capta o uso do meio ambiente. Então, para ter um país que gastou todo o seu meio ambiente, poluiu a água, poluiu o ar, poluiu os mares, etc. As cidades estão sujas. Aí, por ter feito isso, gerou PIB. Então, o país parece rico quando você vê o PIB, mas ele é rico, se você levar em conta tudo, inclusive o meio ambiente, você vai ver que teve um custo muito grande. E a ideia do PIB verde é você descontar isso, e de ter um PIB que reflete essas coisas ambientais. Então, isso é um movimento grande, e cada vez mais tem
apoio, talvez um dia algumas dessas coisas vão ser colocadas nas contas oficiais. Outra ideia de felicidade. Muita gente diz, tá, você quer um PIB grande, mas você quer felicidade do cidadão, você quer que as pessoas sejam alegres, felizes. Então, tem medidas de felicidade. Tem até umas ilhas no Pacífico que o rei deles, lá, acho que é Palau, ou Nauru, uma dessas ilhas, adotou, diz aqui, né, no nosso país aqui, a gente só não vai usar mais PIB, a gente vai usar esse índice de felicidade. Então, tem aquela noção, dinheiro não traz felicidade, mas é altamente correlacionado, né? Então, claro que isso não vai ser o país mais feliz do mundo e o mais pobre do mundo ao mesmo tempo, mas a felicidade pode ser diferente. Então, eu acho que o professor Carlos Alberto Ramos, do Departamento de Economia, tem um livro recentemente sobre isso. Então, essa é outra coisa. Mas aqui na apostila que eles colocam é uma primeira tentativa de achar uma alternativa para o PIB e chama o Índice de Desenvolvimento Humano. Isso é bastante usado, você vê isso em jornais o tempo todo. Todo ano tem um dia que sai, não sei se em outubro, em agosto, sai o Índice de Desenvolvimento Humano daquele ano. E aí os jornalistas vão lá e olham, onde é que está o Brasil subiu, o Brasil desceu, o Brasil está na frente ou atrás da Argentina, esse tipo de coisa. E tipicamente a gente não está tão bem. E ele, se você for olhar, ele não é muito diferente de PIB. Ele é uma medida de renda, então ele é o PIB, um terço dele é o PIB. Então, isso é um reconhecimento de que renda, PIB é essencial, você precisa disso. Mas ele adiciona algumas outras coisas, ele adiciona educação e saúde. Então, é um PIB mais educação e saúde. E educação é medida vendo a média de escolaridade de pessoas com 25 anos ou mais. Então, você tem dois países com o mesmo PIB, mas em um deles, todo mundo, mais de 25 anos, tem secundário completo, título superior. É diferente de um país com o mesmo PIB, mas onde só 30% das pessoas completam o ciclo secundário, esse tipo de coisa. E também os anos de escolaridade esperados para uma criança em idade de entrar na escola. Então, tem países em que quase toda criança vai ter os 12, 13 anos de escola, e tem outros países onde não. Então, mede isso. E saúde, a esperança de vida ao nascer. Então, uma criança que nasceu hoje, qual é a expectativa que ela pode ter? Tem em alguns países baixa, 60 e tantos anos, porque a qualidade de vida é ruim, a água é ruim, o saneamento é ruim, tem doenças de vários tipos, não tem serviços públicos bons, não tem hospitais bons, e tem outros países onde é o contrário disso. Então, basicamente, é uma média dessas coisas, tem uma fórmula matemática que dá peso a esses itens, e aí você classifica os países, quem tem o IDH acima de 0,8, se diz que tem um bom nível de desenvolvimento humano, e tem as gradações aí. Quem está abaixo de 0,5 tem baixo desenvolvimento humano. Eu acho que eu tenho uma tabela aqui, tem. Então, Noruega, como sempre, lá no topo, índice de desenvolvimento, como é que era aqui? Era acima de 0,8 é alto, então eu pulei números aqui, não botei a tabela inteira porque não ia caber, mas você vê, o México já não é, a Suíça é alto, México já é, Suíça é muito alto, México já é alto. Onde é que está o Brasil? 0,669. A gente está aqui na fronteira entre médio e alto. Isso aqui eu não botei o ano. 10 anos atrás, então muita coisa deve ter mudado. Isso aqui você pode ir na internet e ver como é que está hoje. Brasil acima da China, pelo menos 10 anos atrás. E aqui em último lugar, Zimbábue, índice de desenvolvimento humano muito baixo. E aí, uma coisa importante é dizer assim, sim, mas o Brasil é muito grande, tem muita diversidade, cada país desses tem muita diversidade. Então, veja aqui, o DF, existe o índice de desenvolvimento humano para estados, acho que até para cidades você encontra, que é fácil de calcular.
E o Brasil, e DF aqui está 0,87. Então, a gente é a Suíça. Então, você está vivendo na Suíça, hoje em dia. A sua qualidade de vida é Suíça. Tem que entender que o DF é o lugar no Brasil com maior renda per capita. Então, a parte de renda per capita é alta. O sistema educacional do DF, você pode achar que não é bom, mas comparado com vários outros lugares no Brasil, é muito bom. E se tem o DF aqui nessa altura, deve ter vários outros estados brasileiros bem abaixo da média para dar essa média aqui. Então, existe variabilidade nisso aqui. Sinceramente, eu não vejo muita vantagem nesse índice IDH. Para mim, ele confunde coisas. Eu prefiro dizer assim, para ver qual que é o estado do Brasil, eu prefiro olhar o PIB, aquilo me diz muita coisa, o PIB, um bom sintetiza bem essa situação do país, e aí olhar o estado da educação, olha o índice de educação e olha de saúde e olha vários outros. Olha o índice de Gini, eu acho que eu vejo muito melhor, entendo muito melhor um retrato do Brasil olhando essas coisas separadas, mas é claro que eu sou economista e estou acostumado, eu faço isso e mexo com dados todo dia. Então, talvez o IDH seja bom assim para uma matéria no jornal, algum tipo de discussão, talvez seja, mas em geral eu não vejo grandes vantagens nesse índice. Críticas ao IDH, tem vários fatores que foram excluídos. Por que só educação e saúde? Porque não põe desigualdade, porque não põe violência urbana, porque não põe saneamento, meio ambiente, qualidade do ar, felicidade, cultura, sei lá, todas as outras coisas. Então, essa é uma crítica. A outra coisa é que medidas de educação, de qualidade de educação, às vezes são difíceis, especialmente aquelas, assim, se diz assim, toda criança no Brasil pode esperar que vai ter no mínimo 12 anos de escola, porque todos têm, e todos sabem ler e escrever. Mas, às vezes, isso é muito cru, esse número, porque, assim, você tem duas crianças diferentes, os dois têm uma expectativa de ter 12 anos de escola, mas um vai para uma escola excelente, outro vai para uma escola muito ruim. E esse dado que eles usam lá não tá separando essas coisas. Então, qualidade, repetência, frequência, etc. Desigualdade não é considerado. Então, você vê que tem críticas. Deixa eu pular isso aqui. Então, daí a gente falou muito sobre desigualdade. Eu ressaltei que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente viu naquele gráfico que eu coloquei lá no começo. E isso é uma coisa persistente. Mencionei hoje também que desigualdade ela tem uma inércia muito grande, porque se você começa já com muita desigualdade, então por razões coloniais, por razões históricas, você tem muita desigualdade, aquilo tende a persistir. Por quê? Porque se tem desigualdade, você tem muita renda na mão de poucas pessoas. Essas pessoas vão tender a ter o poder, né, ter acesso ao poder, porque eles têm a renda. E aí eles que escolhem as instituições, eles que escolhem as regras, e então tem uma estabilidade muito grande. Todas as políticas públicas, todas as políticas de governo são feitas para manter o status quo. As políticas educacionais, políticas de saúde, políticas de imigração, políticas de crédito, quem que pode abrir negócios, quem que pode criar organizações novas, quem que pode criar partidos novos, tudo isso é determinado pelo quem tem o poder. E eles vão escolher essas instituições e as regras tais que mantêm o status quo. Claro que ao longo do tempo essas coisas vão sendo desafiadas, corroídas, e por isso no Brasil a igualdade aumentou bastante. A gente vai ver os casos específicos brasileiros hoje, mas tende a ser lento, essas coisas. E o contrário, quando você começa com muita igualdade. Então, os Estados Unidos, a colonização americana foi tal que começou com muita igualdade.
tinha acesso à terra a quase todo mundo. Todos os imigrantes tinham acesso fácil à terra. Lembra, a escravidão só começou nos Estados Unidos, de fato, 200 anos após a descoberta dos Estados Unidos. Então, tinha 200 anos de colonização com igualdade. Quando chega a escravidão demora a entrar porque não tinha nada rentável para se usar com escravidão no começo, antes do algodão, antes do fumo. Então, você começou com grande igualdade. Muitos donos de terra de pequenas propriedades familiares, um país à base de pequenas propriedades familiares, e aí são eles que escolhem política de imigração, política eleitoral, política de crédito, política de saneamento, todas as outras, e naturalmente eles também buscam manter o status quo. Quem tem propriedade, quem tem terra, tem voz no governo, daí eles perpetuam essa igualdade. Então, por isso, tem essa persistência. E por isso que é tão surpreendente essa queda da desigualdade desde 94 no Brasil. Por isso que eu falei várias vezes, nunca na história desse país isso aconteceu. Porque, pela primeira vez, você vê que essa persistência está sendo corroída um pouco. Mas mesmo com esses últimos 20 anos, o Brasil é um dos países mais desiguais até hoje. 1% mais rico da população se apropriava da mesma renda que os 50% mais pobres. Então, isso é muito desigual. Uma coisa interessante é essa ideia, assim, a gente fala assim, tem muita noção hoje em dia do 1%, né, com a desigualdade no mundo inteiro aumentando. Tem um movimento nos Estados Unidos, teve um movimento dos 99%, diz assim, poxa, nós somos os 99%. Tem tanta renda nos 1% assim, no Brasil, 1% da população, um em cada 100 pessoas tem, a fatia deles é equivalente à metade da riqueza do país. Poxa, nós somos os 99%, é uma democracia, vamos mudar as coisas, vamos redistribuir. Aquela Occupy Wall Street é o movimento à base disso. Mas o interessante é que você sempre imagina, muita gente imagina assim, eu não digo 1% talvez, mas quando você imagina quem que é o 1%? Quem que é o 1% no Brasil? Talvez, fala assim, vamos ver, 5%. 5% mais ricos. Quem são esses 5% mais ricos? E o que você é? Onde é que você estaria? Será que você está ali nos 1% mais rico, os 2% mais ricos, 5%, os 20% mais ricos, 30%? Será que você está 50%, você está na metade? E se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão subestimar, elas vão dizer, elas vão achar que elas estão mais baixo na escala do que realmente estão. O Brasil é tão concentrado que se seu domicílio recebe assim, sei lá, um domicílio com 4 pessoas e você recebe 10 mil reais, você diz, poxa, então 10 mil reais, 4 mil pessoas, isso deve estar lá no 50%. Não, você tá perto dos 90%. Né? Então, a percepção que as pessoas têm de quão rico eles são, porque ninguém acha que é rico, porque você sempre falta, né? Você vai no supermercado, você não consegue comprar tudo que você quer comprar, você gostaria de ter mais coisas, diz, poxa, eu não sou rico, eu conheço outras pessoas que estão comprando muito mais do que eu, mas a questão não é essa, a questão não é a comparação de você com seu vizinho, com seus amigos, é a comparação de você com as outras pessoas no Brasil. Então, tem esses outros lugares no Brasil, outros bolsões, se você é um aluno da UNB, se você mora em Brasília, que é o lugar que maior renda per capita do Brasil, provavelmente você está bem mais alto do que no nível de renda do que pessoas que moram em outros lugares. É mais ou menos aquela ideia de se perguntar para as pessoas se você é um bom motorista ou se você é um motorista acima da média ou não é. Todo mundo acha que é um motorista acima da média, assim, de ser bom motorista, cuidadoso, isso é impossível, né? Porque a característica matemática da média tem que ter gente abaixo da média e acima da média, não pode ser todo mundo acima da média. Tá, na apostila tem toda uma conversa sobre uma discussão, tem um pedaço que a gente, tudo isso que a gente falou sobre desigualdade, aí você pode se perguntar,
Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso no Brasil? Como é que a gente chegou nesse estado de coisas? E obviamente, aquela uma sessãozinha na apostila não vai fazer jus a isso. Tem toda uma literatura em economia, em sociologia, antropologia discutindo esse tipo de coisa, e controvérsias, várias controvérsias do que realmente foi importante, o que não foi importante. Mas, só para sintetizar isso, eu só vou falar aqui o que está na apostila, porque na parte que a gente vai entrar do Brasil, lá eu vou dar uma visão melhor dessas coisas. Então, tem primeiro a ideia de herança de colonização. Lembra que eu falei que o ponto da onde você começa é muito importante, as condições iniciais históricas são importantes, porque existe essa persistência que eu falei. O jeito que a gente fala isso também em inglês é path dependence, o caminho que um país segue, o caminho que se seguiu até um determinado momento do tempo, afeta quais escolhas estão abertas a vocês e quais não estão. Então tem toda... Vocês conhecem a história do Brasil. O Brasil começou com uma colônia de Portugal, exportando alguns poucos produtos, propriedade de terra muito concentrada, um tipo de atividade econômica espoliativa, poucas oportunidades para pessoas sem posses. Então, isso já gerou, até o século XIX, até o começo do século XX, muita desigualdade. E aí essa desigualdade persiste. Apesar de esforços seguidos, vou falar mais sobre isso na parte sobre o Brasil, talvez nessa aula ainda, talvez na próxima aula, mas apesar de esforços explícitos para quebrar essa persistência, esforços do Estado, esforços de grupos para reduzir a desigualdade, para fazer redistribuição, para inclusão social, inclusão política, expandir eleições, todo esse tipo de coisa. E mesmo assim, é difícil, é lento, gera poucos resultados, mas às vezes, como a gente mostrou, tem efeito. A desigualdade no Brasil nos últimos 20 anos, por causa desse tipo de efeito, tem caído muito. Uma questão muito importante, e de novo, aqui a gente não entra nisso em introdução à economia, na desigualdade, as condições do mercado de trabalho. Então, quem é que tem acesso aos bons empregos? Né? Quem é que tem acesso ao treinamento que vai gerar os bons empregos? Quem é que tem acesso aos concursos, aos serviços públicos? Que tipo de salário existe? Questão de salário mínimo, política de salário mínimo. Todas essas coisas afetam muito e são uma das manivelas através das quais o Estado pode tentar intervir, mas não é uma manivela fácil. Esse que é o problema. Essa é uma das coisas que eu meio que tentei pegar lá no controle. Eu não sei, acho que não ficou bem claro, mas eu fiz uma ênfase grande. Sugira aí algumas políticas públicas, mas me diga quais são as desvantagens. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, que não é fácil dizer, desigualdade é fácil, põe aí um imposto sobre heranças, põe uma transferência básica única, e aumenta o salário mínimo e está resolvido. Resolve isso em um ano, está resolvido a desigualdade. E que isso não é verdade. Essas coisas, todas elas têm custos, todas geram distorções, e todas podem ser bem feitas ou podem ser mal feitas, que nem eu mencionei do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de redistribuição que funcionou, que deu certo, que os custos são baixos, as distorções são baixas, e teve grande impacto em reduzir a desigualdade. Outros problemas de distribuição no Brasil e em outros lugares não deram certo e foram muito perversos e geraram mais distorções do que corrigiram. Então, é isso, porque além de ser difícil, gera resistências de todos os tipos, porque qualquer dessas políticas tem ganhadores e tem perdedores, então gera resistências. Né? Política de cotas, por exemplo, políticas de cotas para eleições, por exemplo.
transferência para hospitais gratuitos que no Brasil tem. Isso é uma coisa. Você vê o SUS... no Brasil, todo mundo tem acesso a hospitais de graça. Claro, se diz assim, mas a qualidade dos hospitais não são tão boas. Então, você vê, mas isso é melhor ou é pior do que um outro lugar onde a qualidade dos hospitais é boa, mas é muito caro e a maioria das populações não tem acesso? E esse tipo de discussões são complicadas, não tem, geralmente, a gente geralmente tem a nossa opinião, a gente diz, assim é melhor, mas essas coisas do ponto de vista de formulação de políticas públicas, análise por parte de um economista de se funcionou ou não funcionou, quais são os custos, quais são os benefícios, é muito difícil, especialmente que você não sabe qual que é o contrafatual. A gente fez de um jeito, e se o Brasil 10, 20 anos atrás tivesse feito de outro jeito? Teria sido melhor, teria sido pior? Essas perguntas são difíceis de responder, mas são interessantes. Isso que beleza ser um economista para poder estudar esse tipo de coisa. E aí, finalmente, outra coisa aqui nesse slide é toda a ideia de discriminação. Então, o Brasil, além de ser muita desigualdade, é um país com muita discriminação, né? Acho que algumas poucas pessoas dizem, o Brasil não tem discriminação. Então, todo mundo sabe que tem discriminação de todos os tipos, né? Discriminação racial, discriminação de gênero, discriminação regionais e vários outros tipos. Aí a apostila tem uma metáfora interessante de uma corrida. Acho que isso é de dois escritores, acho que é do Mendonça de Barros e algum outro. E a ideia assim, é que existe dois tipos, tem discriminação e tem dois tipos de discriminação. Então, você pega duas pessoas se apresentando para o mercado de trabalho. Isso é vocês, né? Vocês daqui a 3, 4 anos estão se apresentando no mercado de trabalho, muitos de vocês já estão se apresentando agora, estágios, empregos, outras coisas, e tem uma competição grande. Tem menos empregos, menos oportunidades, e menos empregos bons, especialmente, do que a demanda por eles. E aí a gente vai pensar assim, bom, vamos criar um critério que seja meritocrático, que seja justo, que seja equitativo, e escolher de uma maneira que cumpra esses critérios, justiça, igualdade, meritocracia. Mas é muito difícil, porque você tem, que nem esses autores falam, você tem já desigualdades prévias, você tem uma dessas pessoas veio de uma família mais rica, teve acesso à educação boa, teve acesso à segurança, à água, a hospitais, e outra pessoa não teve isso, né? Então, isso já gera uma desigualdade nas habilidades, nos recursos privados que essas pessoas têm. Enfim, vou comprar roupa, vou comprar um computador para usar no trabalho, o café da manhã que eu tomei vai ser diferente do café da manhã que outra pessoa tomou, e dos acessos aos recursos públicos, né? Um mora num bairro muito bom com saneamento, com água, outro mora que não tem saneamento, então tem essas desigualdades. Então, isso talvez seria parte do que a gente chama de discriminação estrutural, né? Mesmo que ninguém está discriminando, assim, ninguém é assim, um discriminador oficial, o próprio sistema de escolha que quem vai receber os empregos já embute uma vantagem para um grupo versus outro. E aí tem a desigualdade, tem outro tipo de discriminação que seria o preconceito. Então, você é uma mulher, então eu não vou contratar você, você trans ou a escolha sexual ou qualquer outra coisa. Então, tem esse tipo de preconceito. Tem nepotismo, que é uma coisa que era muito comum no Brasil, que é contratar os seus amigos, seus filhos, seus sobrinhos, sobrinhos dos seus amigos, etc. Ainda existe hoje um pouco, mas é escondido, e quando alguém percebe, rapidamente é denunciado. Então, isso é uma coisa que melhorou muito no Brasil recentemente. E corrupção, também. Corrupção é um tipo de preconceito. Eu vou lá e pago a pessoa a banca que está escolhendo, ou eu faço uma fraude no concurso para passar, põe um cara inteligente no meu lugar para responder, e tudo isso é preconceito. Bom, esse tipo de discussão
Vocês conhecem, isso pode ir longe. Isso aqui já vimos. Tá, aí recomendações de política, o que fazer? A gente já discutiu vários exemplos hoje, a pergunta do controle é um pouco isso, e lá você está livre para usar a sua imaginação. Não existem só 4, não existe 5, não existe 6 políticas públicas para resolver desigualdade. Existe um monte. E quase sempre o primeiro que vem à mente é educação, porque educação de fato é a mais importante, mas eu pedi para vocês não usem educação, quero que vocês usem a imaginação para pensar em outras coisas, porque educação todo mundo concorda e existe esforço muito grande para melhorar a educação no Brasil. Então, e toda vez que alguém tem uma ideia, aquilo vai ser implementado, aquilo vai para frente. Eu quero pensar em outras políticas públicas. Você vê, o Brasil tem acesso universal de educação, a qualidade é muito variável, mas tem muita avaliação, tem muito interesse, tem proteções constitucionais nas fontes de orçamento para a educação, existe todo tipo de iniciativas e grupos e ONGs e sociedade civil, todo mundo concorda e está buscando melhor educação. Claro que precisa melhorar muito, então, mas isso vai acontecer. Então, mas eu quero saber, mas só que não vai bastar isso que eu estou querendo dizer, não vai bastar só educação. Vamos precisar, além do que está sendo e vai ser feito em educação, precisa dessas outras coisas. Então, Bolsa Família, redistribuição, renda básica única, imposto de herança, mudar a tabela do imposto de renda, outros tipos de imposto, às vezes mudar imposto de renda, ter outro imposto único, todos esses tipos de coisas podem afetar a igualdade. Cotas de vários tipos e tem uma infinidade de coisas que você pode imaginar. E aí, mais uma ênfase naquilo que eu falei, que não existe bala de prata. Né? É muito comum assim, alguém veste a camisa de uma dessas políticas. Se a gente só fizer imposto de herança, resolve tudo. Não precisa ser mais nada. Só imposto de herança resolve tudo, sem pensar que provavelmente não resolve tudo, mesmo se for bem feito, resolve sua parte, e é difícil fazer bem feito. Tem efeitos não esperados, consequências não intencionadas, existe resistência, existe distorções. Sim. A Inglaterra tentou fazer isso uma época e simplesmente, acho que mencionei isso aqui em outra aula, o que aconteceu foi que todos os milionários se mudaram para a Suíça. Por exemplo, o Mick Jagger, do Rolling Stones, durante muito tempo, ele deixou de ser, não sei se ele deixou de ser cidadão britânico, mas ele passava metade do ano na Suíça ou fora da Inglaterra para reduzir o imposto que ele ia pagar, ou para não ter que pagar imposto de herança tão grande, ou alguma coisa assim. Então, você tem que pensar nisso quando você faz esse tipo de política. Não adianta nada fazer um imposto de herança muito grande se todo mundo que tem as grandes rendas, que seriam as taxadas, tem jeitos de contornar, e pode ser até pior, porque daí eles vão ter esses gastos com advogados, levar o dinheiro para fora do país, isso pode ser pior. Então, o Brasil, como a gente viu, o Brasil não é um país pobre. Lembra quando eu botei a lista de PIB lá, PIB total? O Brasil estava em 7º lugar, o Brasil está entre os 10 países mais ricos, talvez hoje, com os últimos anos, a gente caiu para 10, 12, mas é um país com muita renda. Mas é um país de renda média, mas é um país com muita pobreza, por causa da distribuição. Então, lá na década de 80, veio essa ideia de Belíndia. Isso foi um economista chamado Edmar Baixa que inventou essa história. Hoje ele está até na Academia Brasileira de Letras, que é meio estranho, né? Um economista na Academia Brasileira de Letras. E ele falou assim, o Brasil é uma Belíndia. O que é uma Belíndia? Não, o Brasil parte do Brasil é igual à Bélgica, tem uma qualidade de vida da Bélgica, e a outra parte tem qualidade de vida da Índia. Hoje em dia, é meio que difícil entender por que ele escolheu Bélgica e Índia, por que ele não escolheu... É porque na época, 80, a Índia era muito mais pobre do que é hoje. A Índia ainda é pobre, mas a Índia está cheia de promessa e está crescendo. E a Bélgica, que escolheu Bélgica, que é um país meio
não é o primeiro país que vem à mente quando você pensa em Europa, por exemplo, é porque o PIB, por exemplo, de São Paulo era do nível da Bélgica, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tinha o mesmo PIB do índice da Bélgica, que nem eu mostrei, o índice do DF é igual ao da Suíça. E outra parte do Brasil, as partes mais pobres do Brasil, tinham um PIB per capita igual ao da Índia. Então, tem essa desigualdade, uma contradição muito grande. A gente imagina o país sendo homogêneo, mas não é, o país é uma coisa muito diversa. Na década de 70, teve essa história, na década de 70, da época do governo militar, a ideia ali era, vamos fazer... Essa era uma outra abordagem a reduzir desigualdade. É dizer o seguinte, nós vamos fazer o bolo crescer, e de fato fizeram, teve o milagre brasileiro, que chama de 1969, 1973, por aí. Então, PIB de 13% ao ano, acima de 10% ao ano por 4, 5 anos seguidos, que quase dobra o PIB, a riqueza total do país, né? Um período desses de crescimento tão alto. E aí vem muitas críticas dizendo, tá bom, tá certo, o bolo está crescendo, mas o que adianta se só poucas pessoas têm acesso? Aí a história naquela época é que a gente precisa fazer assim, porque a gente só consegue fazer o bolo crescer tão rápido, assim, com autoritarismo de cima para baixo, sem inclusão social, mas depois a gente divide. E é daí, só que a crítica é que depois nunca veio, né? Nos Estados Unidos tinha uma versão disso que era o Trickle-Down Economics, do Ronald Reagan, que era dizer o seguinte, o jeito de acabar com a desigualdade é o seguinte, você defende os ricos, faz transferências para os ricos. Por que você faria isso? Porque os ricos é que geram valor, eles que geram indústrias e crescimento e inovação, e eles indo bem, se os ricos forem bem, aí eles geram os empregos e essa riqueza, ela pinga. Trickle down quer dizer isso, ela pinga nos outros, na população que está embaixo e eleva esses outros também. Então, é meio escandaloso hoje em dia você colocar de tal forma, mas esse era um jeito de se pensar que tinha na época. Isso tudo aqui a gente já falou, programas de transferência de renda, Brasil, Bolsa Família, Bolsa Escola, já falamos sobre o perigo moral, essa ideia de achava-se que esse tipo de programa era assistencialismo, é pejorativo, quando você fala, diz, não, essa política é assistencialista, quer dizer, você não está resolvendo o problema, você está lá sendo condescendente com o pobre, com o necessitado, está aqui um prato de comida para você, está aqui um prato de comida, mas você não está resolvendo ao longo do prazo o problema dele. É aquele clichê do você pode dar um peixe para o homem, matar sua fome, mas se você ensinar ele a pescar por um dia, ou se você ensinar ele a pescar, ele resolveu a fome para sempre. Então, assistencialismo se refere a isso. E a gente já falou que ficou provado que esses programas de transferência de renda e vários desses outros podem ser bem feitos e podem ser muito mal feitos. Então, o negócio é aprender com o que a gente já fez que funcionou e fazer e não errar. Bom, o que levou? Isso é uma pergunta importante. O que essa queda de renda aqui, a pobreza é o verde, a desigualdade é o vermelho. O que levou a essa redução? Eu vou falar já falei 10 vezes, vou falar de novo, porque nunca antes na história desse país teve uma queda durante 94 até 2014, mais ou menos. A gente viu lá hoje no gráfico que a partir de 2014 a desigualdade começa a subir um pouco e a pobreza aparentemente também subiu. Então foi 20 anos. Por que 2 décadas caiu a pobreza e a desigualdade tanto? E isso mudou o país, isso teve um impacto muito grande. Então, por quê? O que deu certo? A gente quer saber porque a gente quer que isso continue. Isso aqui não basta. Isso aqui melhorou muito, mas precisa cair muito a desigualdade, precisa cair a pobreza. Então, aí tem várias respostas disso. A principal, uma das que eu acho mais importante e menos apreciadas, é a ideia da queda da inflação. Na aula que vem a gente vai ver de novo aquele gráfico da inflação no Brasil e ver que o Brasil secularmente teve inflações altas. E inflação é muito perverso.
E a partir de 94, esse ponto aqui, onde começou a cair é 94. Esse ponto aqui que é 94, aqui que, no momento que você tira a inflação, você tira um imposto, né, muito grande de cima da população e dos pobres, e isso tem um impacto muito grande. Mas não foi, obviamente, só isso. Teve melhora no retorno do trabalho. O que isso quer dizer? Salários. Os salários começaram a ficar melhores, em particular, a política de salário mínimo teve um impacto grande, o governo aumentando o salário mínimo. Durante esse período aqui, especialmente a partir do ano 2000, essa queda grande aqui, o preço dos produtos que o Brasil exporta melhorou muito. Preço da soja, preço do açúcar, preço da carne, preço do suco de laranja, preço do algodão, café. O Brasil é um mega exportador da maioria dessas coisas. Então, durante 10 anos de preços altos das commodities, isso gerou emprego, gerou mais renda. Então, isso foi um fato, mas não foi tudo. Tem gente que diz que só isso. O Brasil não fez nada certo nesse período, foi só porque deu sorte e o preço da soja aumentou e a China começou a pagar mais para a soja. Foi isso que deu essa queda na pobreza. Não é verdade isso, obviamente não é verdade. Essas outras coisas é muito mais complicado, tem a ver com tudo isso. E Bolsa Família também. É muito comum também pessoas que falam isso. Não, é só Bolsa Família. Foi o Lula que fez o Bolsa Família, então é o Lula que fez cair a desigualdade. Também não é verdade. O Bolsa Família começou aqui em 2003 e já existiam os precursores do Bolsa Família, o Bolsa Escola e vários outros que o Bolsa Família amalgamou para fazer. Então, não tem uma bala de prata, é muito mais complicado, uma conjunção dessas coisas todas. Aqui está o Bolsa Família, você vê como ele aumentou muito. Você vê que ele é um programa barato aqui. Esse aqui é a porcentagem do PIB. Então, ele é menos de 1% do PIB, pelo menos em 2012, 1% do PIB, e tem um impacto muito grande, né? Tá, e a última coisa hoje, eu pensei que eu ia chegar na aula do Brasil, mas a gente tem 2 aulas na aula que vem, então vamos ter uma aula sobre o Brasil e uma aula de revisão. A última parte, isso aqui, eu não sei porque que isso aqui está na apostila, eu não acho isso aqui muito importante, mas está lá, então deixa eu mencionar. É o que chama as metas de desenvolvimento do milênio. Lá, no ano 2000, as Nações Unidas falou assim, olha, vamos estabelecer umas metas aqui para todos os países. Claro que as Nações Unidas não têm poder nenhum, né? Ela não fala para nenhum país o que fazer, mas tem um certo poder moral. Então, às vezes, colocando os países, a maioria dos países são membros das Nações Unidas, então, e colocou as metas. Então, tem aqui, eu achava que era 10 metas, né? Aqui estão 8, geralmente tem um número redondo, e são metas bem não controversas, acho que todo mundo acharia importante, todo mundo acharia que tem valor. Acabar com a fome, educação básica, igualdade entre os sexos, reduzir a mortalidade infantil, combater a AIDS, saúde de gestantes, tudo mais. Então, estabeleceram números para isso e que cada país tinha que atingir aqueles números. E, por surpresa, aqui estão as metas, por surpresa, você diz, geralmente, essas coisas de Nações Unidas, OCDE, BID, Banco Mundial, isso não tem valor nenhum, ninguém liga para isso. No momento que fica difícil de você atingir, fica muito caro, politicamente controverso, os países param de tentar e aí não dá em nada, mas funcionou. E acho que isso aqui é da apostila. Muitas das metas foram atingidas pela maioria dos países. Então, erradicar a extrema pobreza e a fome, isso aconteceu, né? Quase todos os países, mesmo os países mais pobres, tiveram isso. Não é que seja realmente as metas que fizeram isso. Tá? É muito mais que a economia mundial estava funcionando bem, estava uma época de prosperidade mundial, sem guerras, sem polarização, e o comércio mundial estava fluindo bem, e aí o crescimento geral acabou
facilitando esse tipo de coisa. Mas também não é que as metas sejam completamente inócuas, elas geram um ponto focal e às vezes ajudam a direcionar um pouco os esforços dos países para isso. Então, não sei, claro que os resultados vão variar, alguns países não vão atingir algumas metas, mas a maioria atingiu. E o caso mais surpreendente de todos é a China, porque a China, por ser mais de 1 bilhão de chineses, por ser uma população tão grande, quase todo mundo do mundo é chinês, não é bem verdade, mas como tem muita gente na China, a China reduziu a pobreza, porque ela mudou todo o projeto dela de desenvolvimento, ela virou capitalista, na verdade, então isso acabou com a pobreza, e isso, então, acho que pela China ser tão grande, isso mudou os números mundiais muito grande. Já a África subsaariana, toda aquela África abaixo a parte do meio para baixo da África, 3/4 para baixo, lá caiu muito pouco a pobreza. Lá é talvez o lugar no mundo onde mais tem pobreza hoje, onde mais precisa melhorar. Então é isso. Deixa eu sair aqui. Tá. Aqui tem uma pergunta. Falando sobre a ideia do perigo moral. Então, tem essa ideia que qualquer dessas transferências, a ideia é se vem muito fácil, as pessoas não dão valor ao que eles não trabalham e vai dar perigo moral, as pessoas vão usar e beber cachaça o dia inteiro. Então, tem muito essa noção, e não é uma noção gratuita, dependendo de como você fizer isso, pode dar esse resultado. A questão é que não necessariamente isso acontece. E mais, que o Brasil tem uma experiência muito boa nessa área de fazer transferências de rendas, mas tem o que chama do problema da focalização, de você fazer com que o benefício chegue na pessoa, em todas as pessoas que você quer atingir, todos os pobres, e que ele não chegue nas pessoas que você não quer, porque é muito difícil para um Estado fazer isso. Você vê isso, de vez em quando você descobre assim, tem um sujeito que ele tem uma renda que tem um salário de 30 mil reais por mês e está recebendo o Bolsa Família. Então, isso errou, o foco errou. Mas no Bolsa Família, de vez em quando, surge um caso desses e rapidamente eles consertam. Né? Então, rapidamente. Tanto é que sai no jornal. Então, o negócio é fazer esse tipo de coisa bem feita. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso? Os monitores deram ou vão dar uma aula essa semana sobre isso. E deve... não sei se está no YouTube ou não, mas vocês receberam, né, o aviso. O aviso deles me chegou via e-mail, chegou via Twitter, então avisaram. Então, não sei se eles... Teve aquela questão que a gente conversou, se eles não estavam disponibilizando aquilo depois. Eu vou perguntar lá para eles de novo isso. Então, se não tem perguntas, a gente volta semana que vem para a última semana de aula, segunda economia brasileira. Vamos aplicar tudo isso que a gente viu para a economia brasileira, que a gente já vem fazendo, mas vamos fazer mais focadamente. E quarta-feira eu faço uma revisão geral. E aí, a prova no sábado.